Nossas Histórias conta hoje a história do ex-vendedor ambulante Alberto Júnior, que criou uma corretora de seguros que evoluiu para o grupo Life Brasil. Faturou no ano passado 30 milhões de reais. A empresa tem sede em Porto Alegre, mas atua em mais de 800 cidades do Brasil e também opera no modelo de franquia. Hoje ela tem 4 unidades, o grupo tem 4 unidades próprias e 19 franqueadas. Alberto, você começou cedo o trabalho, né? Começou a trabalhar para ter o seu próprio dinheiro ou para ajudar a família? Você é de Porto Alegre? Porto Alegre. Primeiro, obrigado pelo convite, Afonso. Um prazer estar aqui junto e poder dividir um pouco, né? Eu acho que a nossa experiência, que é o que a gente tem de mais valioso, poder compartilhar um pouco isso. E sim, na realidade, eu comecei por um objetivo de ser independente, né? Não que precisasse economicamente disso, né? Não era falta de recurso familiar. Pelo contrário, havia, mas os objetivos de conquista, ainda muito cedo, havia então algo mais forte que eu, de ser independente. Começou com que idade? Com basicamente 14 para 15 anos, onde eu tive minha primeira experiência com venda porta a porta, que foi vender um seguro de vida para um gari. Nunca tinha vendido nada antes? Nada, nada, absolutamente nada. E isso despertou, eu me recordo muito bem, que eu queria comprar uma bicicleta. E era uma bicicleta, na época, Caloi, e tinha na Marasquinha aqui em Porto Alegre, que era na Bento Gonçalves. Tá certo. Então isso aconteceu muito cedo, com 15 anos, né? E como é que foi essa venda? Bom, eu estudava no Instituto de Educação, né, onde a Praça da Redenção ali havia uma capatazia de garis. E eu estava no final de ano fazendo prova, porque eu não gostava de estudar, né? Eu tinha um problema em ficar dentro da sala muito tempo. E eu tinha algumas propostas a serem entregues para os vendedores, onde a minha família, que veio da área na época, solicitou que eu entregasse para alguns profissionais. E eu resolvi, então, ao ver os garis passar pela janela da minha sala de aula, pular esta janela e sair atrás dos garis que estavam em fila indiana para oferecer um seguro de vida. Eu tinha 15 anos. No meio da aula? No meio da aula. E aquele ano eu rodei, obviamente, né, porque eu já não gostava de estudar, então eu tinha um problema sério com isso. Minha mãe era professora, diretora de escola. No instituto? Não, na prefeitura. Né? Imagina para minha mãe como era algo que ela, como professora, diretora de escola, o filho não querer estudar. Mas eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Minha mãe queria que eu fosse advogado, né? E eu falava que eu ia ser um mau advogado. Que eu acho que a minha grande experiência era a comunicação e levar o que tinha de mais importante, que na minha concepção era o produto que eu tinha para vender. A proposta era de seguro de vida? Seguro de vida. Para um gari? A gari também morre, não morre? Morre. Então, porque qual era o problema? O problema era simples. Não, mas o gari tem dinheiro para comprar o seguro de vida? Mas todo mundo tem na sua proporção. Né? Isso quer dizer que as pessoas não precisam consumir o que o mercado tem para oferecer. Ela precisa consumir o que é necessário e o que vai suprir a sua realidade, a sua história de vida. E é isso que eu vim desenvolvendo ao longo desses, basicamente, 25 anos, né? E essa primeira tentativa deu certo? Deu certo. Vendeu o seguro? R$19, eu me lembro que fosse hoje. A minha bicicleta custava, eu acho que 240, 250. E ali eu fiz conta, né? Se eu vendesse uma por mês, eu pagava a minha bicicleta. E isso aí me despertou, então, a possibilidade de fazer isto a minha grande profissão. Proteger as histórias de vida, as conquistas das famílias e transformar isso num legado maior, que era através do produto seguro de vida e para a vida, onde eu estou há 25 anos, né? Mas tu vendesse outras coisas também, né? Então, essa é uma história engraçada. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de querer conhecer outros produtos. E dentro desses conhecimentos, eu fui vender baú da felicidade em Biguaçu, Florianópolis. Fui vender purificador de água, fui vender enciclopédia
e tive a chance de vender Bíblia. Bom, aí eu descobri que não era o produto que fazia diferença, mas a concepção que ele era tratado, a forma como ele era sensibilizado é o que existe num processo de venda, de uma venda consciente, que é diferente de venda consultiva. Venda consultiva é dados, venda consciente é a história, o dado e a visão de futuro. Mas tu já te emancipaste? Já. Quando fosse a Biguaçu, tu tinha que idade? Eu tinha 18 anos, talvez, 19 anos, nem isso. Fosse lá na cara e na coragem? Fui lá porque eu fui vender seguro de vida em Florianópolis. E aí conheci algumas pessoas lá que me deram a possibilidade de ficar lá por 6 meses, né? No qual até um profissional chamado na época Adenísio da Silva, que era um dos diretores de uma empresa chamada Cobel, Comércio Brasileiro de Eletroeletrônicos, e ele vendia como se fosse a consórcio e entregava à vista os produtos que ele tinha de eletrodoméstico, e me oportunizou, inclusive, para dormir numa residência. Eu me lembro que era colchonete, porque eu não tinha dinheiro para nada, claro, né? E ali começou um pouco dessa história toda maluca, mas que deu certo, né? Vendesse só o baú? Silvio Santos? Vendi baú. Minha avó era apaixonada pelo baú. Eu chegava em casa, tinha roda-roda, vira-vira. E aquilo ali mexeu muito comigo. E tudo existe uma forma, né? Tudo existe uma maneira, e esta maneira ela precisa ser compreendida pelas pessoas, né? A gente, um pouquinho antes, estava conversando sobre isso, de alguns acreditam ser vendedores, outros se sentem e outros acreditam que não são. Na verdade, isso não existe, né? Porque se você, de alguma maneira, você namorou, você casou, você tem um filho, você tem um cachorro, ou você deu algum beijo na boca na vida, você vendeu a sua história. E quem vende a sua história, vende qualquer negócio. Por que há o medo de vender? Pela falta de confiança no seu produto. E se nós vendemos o nosso produto da melhor forma, que é a nossa história de vida, nós vendemos qualquer coisa, desde que a gente tenha confiança. Chegaste a vender no presídio? Vendi no presídio. Aqui, vendi no PAC, Presídio de Alta Segurança, vendi na PEG, não me recordo, mas eu acho que era Tio Patinhas, vendi em Charqueadas, né? Por quê? Porque ninguém gostava de ir nesses lugares. E eu ia. Vendendo o quê? Vendendo seguro de vida, né? Porque a gente também morre, não morre? Ou seja, coração respira, né, tá batendo, tem respiração, pode comprar, não pode? Só precisa ter dinheiro. Então Claro, era essa a estratégia sempre, era muito simples a estratégia. Claro que você não vendia para os presos, vendia para os funcionários do presídio. Exatamente. Mais uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui vender no presídio e tinha uma pessoa que eu vi de longe, ela não tinha visto que estava na cela. E na época era o papagaio. E eu achei que era o diretor do presídio. Eu nunca me esqueço dessa cena, maluca. E eu queria ir oferecer. E um agente disse, não, você não pode fazer isso, porque ele está dentro da cela. Eu falei, sabe o que faz assim? Então, cada coisa que aconteceu, que a gente foi aprendendo, me levou a desenvolver, né, uma forma de trabalhar. Eu vendi para o DAER, para o pessoal que recapava as estradas, dentro do meu livro até, posteriormente ali, vai ter oportunidade de você ver isso, que eu vendi, e uma das coisas foi me convidaram para um café. Então já vamos adiantar um pouquinho e depois tu volta. Qual é o livro? Esse aqui tem boas histórias. Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro, nasceu em 2012, onde eu bati aí em 2007 a minha experiência. Em 10 anos foram 8.138 visitas, apresentando o produto seguro de vida de porta em porta. E aí tem um pouco da minha história, de como tudo aconteceu, que eu penhorava sapato para comprar carne para minha filha, que eu não tinha dinheiro. Né? Apesar de ter a minha mãe que tinha subsídio e meu pai que era empresário, eu resolvi então aprender tudo do zero e faz parte do show, né? A gente passar trabalho. O título aqui é Como Faturar Milhões com Seguro de Vida. A lógica, 10 mais 1, leis essenciais para ter sucesso profissional com seguro de vida. Já que estamos falando em livro, vamos falar do outro livro também. Tá ótimo. Depois a gente já engata a história de novo, né? Esse é o segundo livro, né? Esse é o segundo, foi lançado em outubro ou novembro do ano passado, com o objetivo único de dividir para qualquer pessoa como se tornar um profissional de vendas cobiçado.
que não se vende de graça, mas que acaba valorizando o seu trabalho porque entrega algo de valor e com resultado. Eu sempre falo que as pessoas que trabalham com vendas, elas não ganham o que querem, elas ganham quanto o mercado acha que elas valem. E aí está um pouco de como você fazer isso ter resultados mais elevados. Esse livro tem letras. Tem letras. Cada letra representa, de fato, uma forma, ou seja, conhecimento aprofundado, organização, ok? Utilidade para a sociedade, garantia, ou seja, você ter uma garantia, ou seja, histórico é garantia, utilidade, né? A atividade, que seria a transparência e insistência. Então aí nasceu, na realidade, o nome. Como se chama? Vendedor Colgate, o vendedor que todo líder gostaria de ter. Aí tu fizesse uma enjambração, ou seja, Colgate era mais para ter o som de um produto, né? Na realidade o nome nasceu porque todas as vezes que eu chegava em casa, eu tenho 3 filhas, né, atualmente uma com 19, uma com 11 e uma com 8, a pasta de dente, por acaso, o Colgate, estava sempre no limite, ou seja, eu sempre tinha que apertar toda a pasta de dente para poder escovar. E certo dia eu olhei aquilo, achei que não ia ser possível, e aconteceu a minha última maneira, a minha última forma e possibilidade de escovar os dentes. E aí eu olhei e pensei, este é o vendedor ideal, que você leve ele no limite com respeito e responsabilidade e ele entrega para você o resultado que o time de trabalho precisa. E aí nasceu o nome Colgate de se tornar um vendedor cobiçado, levando profissionais no seu limite da experiência e da sua capacidade, com respeito e com responsabilidade. Nós estávamos falando, antes de apresentar os livros, falando da venda no presídio. Tu ias contar uma história, eu te interrompi. Uma das histórias muito engraçadas que aconteceu comigo, eu fui vender na RS 40, indo para Cidreira, minha mãe tinha casa em Cidreira, e eu parei numa capatazia de beira de estrada que estavam recapando a estrada. Isso era umas 3, 4 horas da manhã. Então, porque o pessoal trocava o turno, né? Era inverno, muito frio, só tinha um terno, que era preto, não tinha outro terno, era preto, uma camisa branca. E eu parei naquela capatazia e esses profissionais do Dyer, entrei, me apresentei, que eu era um profissional que trabalhava com blindagem financeira, seguros de vida e para a vida, enfim, toda aquela história, e ofereci os meus produtos e eu tive um choque. Aquele momento eles disseram que somente poderia ser ofertado algum produto, porque eu estava vestido, parecia um agente funerário, se eu tomasse café com eles naquele horário. E eu falei, lógico que eu vou tomar um café. Só que sabe o que era o café? O café era cachaça, pinga, com pão envelhecido, esse pão francês, regado a tablete de banha, aquela banha em crosta. Banha de porco. Banha de porco prensada numa panelinha no piso. E aí eu olhei aquilo e falei, não deve ser tão ruim. E foi a coisa mais horrorosa que eu comi na minha vida para vender seguro. Eu confesso que aquilo está no livro, essa história, que foi a coisa que mais me marcou, que eu tive que fazer para que entrasse no ambiente do cliente e entendesse como ele vivia. Aquilo ali eu tive certeza que nunca mais eu ia comer aquilo. Tanto é que eu vejo aquela banha no supermercado, eu digo, eu não quero voltar a 25 anos atrás. Então, na minha concepção, ou você sabe onde quer chegar, ou sabe onde não quer voltar. E para mim, eu nunca mais quero que aquilo aconteça na minha vida, né? Aquilo foi uma história marcante para mim. Alberto, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos conversar um pouco. Vou pedir para tu contares como é que surgiu a tua empresa e depois como é que surgiu o grupo. Precisamos falar também o que você entende por seguro de vida. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o ex-vendedor ambulante Alberto Júnior, hoje presidente do grupo Life Brasil, que faturou no ano passado 30 milhões de reais. Antes de nós continuarmos a história, ver como é que surgiu a empresa, vamos mostrar algumas fotos. Essa foto
Essa foto foi numa transmissão em São Paulo de uma masterclass focada em vários profissionais que utilizaram a minha metodologia para ser desenvolvida. Ou seja, o nosso método funcionou em qualquer mercado. Outra? Essa aí foi um outro evento também, transmitindo toda essa experiência de 25 anos para um outro público. Aí também foi um treinamento de capacitação para profissionais de venda porta a porta. Aí é uma parte da sede do grupo, né? Onde inclusive foi para o administradores.com essa tomada de evento, né? Aí é uma foto interessante. Aí foi feito um evento do $1 Million Roundtable em São Paulo, onde 0,2% dos profissionais congregam esse núcleo. E desse auditório lotado pediram para levantar quem estava numa categoria X. E aí eu fui levantar e vi que eu estava basicamente sozinho naquele dia. Então... Mas qual era a ideia? A ideia essa entidade mundial, ela congrega, no Brasil, são 13 apenas que estão capacitados nesse ranking. E nesse dia eu era o único com 500 pessoas no auditório. O que significava o ranking? Acima de X 1.000 propostas ou milhões de faturamento é ranqueado numa associação mundial que eu sou regional no sul do Brasil. No seguro de vida. No seguro de vida, exclusivo para seguro de vida, chamado $1 Million Roundtable. Outra foto? Aí foi o lançamento do Grupo Life Brasil em 2013, né, com o nosso time, ali o Arthur Bender também, meu grande amigo, parceiro, que desenvolveu a estratégia de marca, né, os outros diretores, diretor de operações, enfim, foi no Dado Beer esse evento, 2012, 2013. Outra? Aqui é um grande parceiro que eu tenho, o J. Carvalho, que há 20 anos aí acompanha o nosso trabalho, um reconhecimento como a única franquia focada no seguro de vida no Brasil. Então a gente recebeu um reconhecimento pelo processo, pelo mérito do segmento. Aí foi quando eu comecei, basicamente, né? Minha esposa, maravilhosa, mas que me aguenta, me atura há 15 anos, tem que aturar, né, Afonso? Toda essa maluquice aí tem que aturar. Então essa foto deve fazer talvez uns 14 anos, mais ou menos isso. Aí o lançamento do meu livro, em 2012, efetivamente, né? Eu estava careca, aí sem nenhum fio de cabelo, com uns 20 quilos a mais. E esse cabelo não foi por causa de doença nenhuma, não. Foi porque eu perdi uma campanha para a minha equipe de trabalho. Se nós ganhássemos uma campanha em seguradoras e triplicássemos o resultado em cima dos segundos lugares, eu iria rapar a cabeça e sair de manto branco na Andrades. E foi o que eu fiz, né? Porque promessa é dívida. Aí uma parte do nosso time também, no outro evento do Grupo JS Comunicação, com a diretoria da empresa. Bom, é isso aí. Enfim. Bom, agora conta um pouco como é que surgiu a corretora. A corretora tinha um outro nome, né? Que depois foi evoluindo até o Grupo Life. Isso. Na realidade, a empresa número 1, ela nasceu em 16 de julho de 1998, chamada Mitra. O objetivo de Mitra era por ser a deusa da justiça, ou seja, se o nosso trabalho fosse para dar certo, nós seríamos recompensados de forma justa. Se fosse para dar errado, nós ia fechar as portas e está tudo bem. Então, nasceu a primeira empresa em 16 de julho de 98, chamado Mitra Seg Corretora de Seguros. Em 2007... Até então, tu trabalhavas como pessoa física. Pessoa física, exatamente. Ok? Depois em 2007, nasceu a segunda empresa, chamada Life Consultoria, que era uma plataforma de formação de profissionais de vendas exclusiva para o mercado de seguro de vida. 2012 nasceu a terceira empresa, 11 para 12, chamada Life Solution, que era uma corretora focada em call center para vender para o Brasil inteiro. Até tem uma matéria que saiu nossa, que nós vendemos seguro para índio, descontado no contra-cheque da FUNAI, porque índio também morre, né? Então, tudo focado nisso. Em 2012, nós recebemos uma proposta de venda do grupo, que na realidade ela não aconteceu na íntegra, e a gente resolveu, então, e entendeu que nós estávamos maduros para constituir um grupo econômico. Em 2013 se juntou essas três empresas
e foi fundado então o Grupo Life Brasil S.A., que é uma holding de capital fechado, com um nível de governança 3, ou seja, o nível de governança mais pesado que tem, mais estruturado, para uma possível captação numa bolsa de valores. Essa era a estratégia para nós prepararmos. E hoje o grupo conta com 19 empresas, né? 18 corretoras de seguros, no qual o grupo é controlador, tá? E uma plataforma que forma equipes, que é a empresa que em 2007 foi formatada. Então hoje são 19 empresas no Brasil, a gente está em mais de 800 cidades, em todos os estados, e a nossa estrutura hoje comporta a matriz em Porto Alegre. E depois surgiu a franquia? E aí, em 2015, eu conheci algumas grandes figuras ilustres, uma delas o Ricardo Bellino, que foi sócio do Donald Trump, numa viagem que eu fiz com a Itália com ele, e ele disse que eu deveria compartilhar todas essas experiências. E aí, então, surgiu a possibilidade de construir e consolidar uma franqueadora com um famoso aí francês chamado Alain Guetta, que formatou a Wise Up do Flávio Augusto, hoje proprietário do Holland City, e a gente então formatou a Life Brasil Franchise, no qual foi a mercado em novembro, oficialmente, depois de muitos testes, novembro de 2017 para 2018. Então, na realidade, faz um ano, basicamente, que a gente colocou a franquia no mercado brasileiro. Qual é o centro digamos assim, do que tu não podes revelar, o que tem valor no Grupo Life? A metodologia. O que nós temos de mais valioso é o nosso método de vender? Método de trabalho, método de desenvolver o processo de venda. Produtos todos são iguais, ok? Os produtos são iguais. O que muda são as formatações e a maneira como ele é desenvolvido pela história do cliente. Então, hoje nós não temos uma tabela para ofertar. A gente avalia o histórico do cliente, a gente avalia os objetivos atuais dele e futuros, apresenta 9 opções de produtos, onde ele vai optar para aquele momento estar vinculado a, no máximo, que ele possa contribuir de 6% a 8% da renda. Ou seja, a gente quer um cliente para a vida toda, a gente não quer um cliente de momento, a gente quer um cliente basicamente eterno na nossa organização. Pois é, mas como é que tu consegues essa, digamos, a continuidade do cliente, a manutenção dele, a permanência dele? Tudo isso começa pelo ingresso. O cliente só permanece se ele ingressa conscientemente. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com que o cliente compreenda a sua real necessidade, baseado no seu planejamento econômico-financeiro, seja a manutenção de vida, educação, né, as situações e formatações básicas de lar, depois sobre a blindagem de patrimônio, porque muitas vezes um cliente tem lá 3, 4, 5 imóveis e ele acha que os imóveis garantem a história de vida da família. Não é verdade, porque ele já começa devendo no inventário, que hoje no Rio Grande do Sul, basicamente, ele vai ter um investimento, um gasto, se ele vier a faltar, a família vai ter que ter em dinheiro, em liquidez, aproximadamente 20%, 21%, que é 3% aproximado de taxa de cartório, 8% de ITCMD e mais os custos advocatícios que variam aí de 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Então você já perde 21% do seu patrimônio se não tiver dinheiro vivo para garantir o inventário. E, né, uma sucessão empresarial que o seguro de vida é um dos produtos mais propensos a você ter uma contratação inteligente para garantir uma sucessão numa empresa que, caso o sócio ou o responsável pela área que faça a gestão de recurso venha a faltar ou sofrer algo em vida. Imagina você que tem uma empresa, um hospital e ele é cirurgião, né? E ele perde uma mão. Ele não morreu, né? Não aconteceu a pior desgraça, mas ele perdeu completamente a possibilidade de operar. Como fica esse profissional? Então, existem seguros de vida e para a vida. E isso tem que ser muito claro, né? Isso o consumidor precisa entender que não é só para a morte, não. Pelo contrário, esse é o mais básico dos produtos. Mas tem muita coisa inteligente no meio do caminho que um profissional habilitado, ok, tem a capacidade de ofertar dentro de uma consciência. Então abrange vários setores da vida, da atividade, a partir do seguro de vida. Aí que fazem
aí que ele vai fazer a escolha das opções. Exatamente, né? Exatamente. Você vê, porque antes de você consolidar a sua estrutura financeira, você é a sua própria máquina de dinheiro, ok? Então imagina uma pessoa jovem que não tem filhos ainda. Se ele tem algum problema, alguma invalidez, como é que ele vai se autossustentar? Ele pode não ter um seguro de vida, mas ter um seguro para invalidez, por exemplo. Isso é necessário, né? E quando ele já tiver filhos, ele precisa deixar a educação dos filhos mantida. Como seria se ele viesse a faltar, né? Então, cada fase da vida, né, você tem aí uma possibilidade de um produto adequado para isso. Mas no caso, por exemplo, no caso do médico, do cirurgião que perde a mão, o seguro vai pagar uma remuneração mensal até o fim da vida dele? Não, ele pode contratar produtos que, por exemplo, você ficou inválido, ok? Esta invalidez torna, por exemplo, a sua capacidade profissional nula, né? Então, ele pode contratar produtos como perda de renda momentânea, né? Que ele para de receber ele ganhava em média 30 mil reais por mês, por exemplo, ok? Em virtude das cirurgias. Se ele parar de promover as cirurgias, acabou a renda. Este produto, este seguro, ok, que já existe em um volume grande de companhias, pode dar a garantia de por X meses, ou 1 ano ou 2 anos, depende do que for contratado, estiver ativo no momento, a manutenção para que ele não perca imediatamente toda essa renda. Como ele pode contratar um produto, por exemplo, que seja resgatável no futuro. Tem vários produtos que hoje o que necessita não é produtos bons, é oferta, e a oferta correta. É isso que diferencia hoje o mercado consumidor do produto seguro propriamente dito, de vida, e do seguro para a vida. É gerar a realidade da consciência, Afonso. Isso é que tem importância. Bom, nós ainda vamos continuar no terceiro bloco essa conversa. Eu tinha até curiosidade para saber quanto o índio conseguia pagar por mês para ter um seguro de vida, por exemplo. Nós vamos parar aqui agora o segundo bloco, e na volta vamos continuar conversando sobre isso e dar um panorama das suas empresas também, quantas unidades são próprias, quantas são franquias, onde é que elas existem, como é que você vende, onde você vende através das corretoras e das franqueadas o seguro de vida. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o ex-vendedor ambulante Alberto Júnior, hoje presidente do Grupo Life Brasil, que faturou no ano passado 30 milhões de reais. E para este ano, quantos pretende faturar? A nossa expectativa, Afonso, esse ano é crescer em torno de 15%, né? Independente da situação de crise econômica. Porque a gente acredita que, independente da retomada e da velocidade, as pessoas têm a mesma dificuldade, né? Que é consolidar e garantir a sua história de vida. Então é um produto, o seguro de vida é um produto que, independente de crise, ele vai vender, ele vai funcionar. Por quê? A televisão trabalha e faz a mídia de graça. Em vez de colocar coisas maravilhosas na TV, é desgraça, né? Quanto mais desgraça, mais mídia aberta. E quanto mais insegurança, mais venda de produto. É simples. A mídia trabalha a favor deste produto, né? E o que tem que ser feito? Oferta. Uma oferta inteligente, uma oferta de forma profissional. Então a gente acredita que 15% vai ser o nosso spread esse ano. De que maneira, para o leigo, o seguro pode ser um produto não essencial para a vida? Como é que tu consegues transformar isso num produto importante, essencial, até para o índio? A propósito, quanto é que ele conseguia pagar por mês? Foi via call center na época. Ele fazia um escambo aí, te dava uma caça? Não. O que acontecia? Porque na FUNAI, né, e era uma coisa que até saiu uma matéria sobre isso, né? Existe um contra-cheque da FUNAI, né? Existe um contra-cheque da FUNAI. Ou seja, índio tem as mesmas realidades de vida, independente da situação socioeconômica, e nós vendíamos por call center na época e a gente atingiu o país inteiro,
né? Então, a gente foi descobrir depois, quando foi passado a forma de cobrança e quem era a pessoa, né? Então, nós tínhamos um pós-venda e tal, e os tickets provavelmente eram muito pequenos, era tipo R$20, R$30 no máximo. Acredito que tenha sido isso. Eu não me recordo, porque foi uma operação bastante antiga nossa. Mas tudo dentro de uma viabilidade. A gente não acredita em produtos onde o vendedor, ok, ele oferta sem ter a história e o esclarecimento de vida, Afonso. Então isso para nós é mais importante. Mensalidade. A mensalidade é proporcional à renda e ao que ele precisa. Ao que ele precisa, ao que ele pretende. Porque, por exemplo, se você tem uma renda, você tem um patrimônio de R$1 milhão, você não pode ter uma renda de 5 mil. Você não consegue pagar. Então existe uma conta média que a gente entende que você tem aproximadamente 2%, 3% de renda média para cada X de patrimônio. Então você consegue dar a manutenção dos seus bens, né? Como você ganhar uma herança e você não ter dinheiro para pagar, por exemplo, o IPVA do seu carro. Você ganha 5 mil, aí ganha um Porsche de herança, mas não consegue pagar o IPVA do Porsche. Não adianta isso. Então isso tudo a gente avalia. Por quê? Porque isto é importante. O seguro de vida ele vem para ser algo complementar, ok? Para a gente não utilizar, mas se caso isso ocorra, a necessidade de utilização, você está amparado, protegido de uma maneira inteligente com liquidez. Porque seguro de vida não entra em inventário, e não é deduzido imposto de renda. Você tem um resultado da seguinte proporção: para cada 10 propostas, você vende quanto? No último ano, a gente vendeu para 52%. Isso quer dizer, para cada 10 ofertas de pessoas que recebem o nosso método, 5 compram nossos produtos. Então, 50%, mais de 50% compra. E o mercado tem uma estimativa média de 19 a 21, ok? Ou seja, a gente faz, pela metodologia, mais do que o dobro do que o mercado brasileiro faz, né? Então, é um volume bastante expressivo de conversão de negócios, né? Como é que você esclarece ou passa adiante para os seus corretores? Você tem hoje 19 franqueadas. Isto. Franqueadas significa, pode ser pessoas físicas como um escritório, é? Isto. Quando é pessoa física, faz em casa. Seria o home office, exatamente. Né? Até o nosso nome da franquia, ele não entra como um profissional de venda, ele é um Angels, um agente nacional da gestão especializada em longevidade e segurança. Por quê? Porque é um anjo daquela pessoa, que tem por objetivo entender a história de vida, onde essa pessoa pensa em chegar e qual a sua atual realidade. Então a gente avalia, através do método, a história, os rendimentos, se tem filho, se não tem, quanto tempo falta para complementar a educação e coloca tudo isso num método e esse método é extraído 9 oportunidades de produtos. E aí o cliente opta pelo que naquele momento ele se sente mais confortável. Mas precisa ter uma certa habilidade para passar para o corretor. Lógico. Toda esse discurso. Sim. Qual é o volume hoje de treinamento em horas? Hoje a gente treina em média 470 horas por ano. É quase o dobro do que uma multinacional. Então o nosso negócio está concentrado em formar pessoas. Não é o produto, é como a gente acaba dispondo deste produto, deste benefício para o cliente final. Então isso é o nosso grande diferencial hoje. A sede de vocês é em Porto Alegre. Porto Alegre. Tem quantas unidades próprias? São 3 unidades no centro, mais uma unidade na zona sul de Porto Alegre. E depois de Brasília. Uhum. São 4 unidades, bem dizer, né? Bom, e como é que pretende levar adiante tudo isso aí? A gente trabalha muito, Afonso, para multiplicar o conhecimento. Eu acho que a experiência passada ela perde um pouco de sentido se a gente não replicar. E nós, no grupo do Life Brasil, nós temos uma frase que seria a nossa missão, visão e valores, tudo junto, que é fazer com que os outros se deem bem. Esse é o nosso propósito e missão na empresa. Então, se nós fizermos com que o nosso profissional, o nosso vendedor, o nosso especialista, o nosso colaborador faça com que os nossos clientes se deem bem, os clientes automaticamente vão fazer com que a nossa empresa se sinta onde ela deva estar, ela seja propagada, ela seja
de certa forma, recomendada, porque a gente não acredita em indicação. Porque quem indica não garante, mas quem recomenda garante o serviço da nossa organização. Mas o futuro sempre vai ser, pelo menos por enquanto, né, seguro. Seguro. Neste grupo econômico, sim. Que ampliou um pouco os ramos também, não é isso? Isso. Esse ano nós ingressamos em todos os ramos, né, seguro de automóvel, empresariais, saúde, agrícola, enfim, todos os produtos. Ok, depois de 20 anos a gente resolveu abrir para o mercado porque nos sentimos preparados para atender de todos os clientes com segmentos diversos. Para isso a gente contratou profissionais experientes em áreas distintas. Aí é uma outra área de atuação? Exatamente. Não? São áreas que pegam outros produtos, como, por exemplo, seguros empresariais exclusivos para transporte de carga, por exemplo. Né, seguros de incêndio para grandes indústrias que nós não operávamos, a partir desse ano a gente começou a operar. Aí estão ligados às unidades próprias ou ligadas também ao grupo econômico, seja as unidades próprias, seja para os franqueados. Bom, acho que nós falamos o suficiente e acho que a tua história é uma história muito boa e deu para passar também para os telespectadores, que eu acho que gostaram bastante. E eu quero agradecer a tua presença aqui, expor um pouco a tua vida e a tua trajetória pessoal no programa que se chama Nossas Histórias. E de modo especial eu quero agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.